dia, boa tarde, boa noite. Essa conversa com quem tem histórias para contar está sendo gravada no dia 4 de novembro de 2020. Quando ela vai ser ouvida, quando ela vai ser vista, ninguém sabe, ninguém viu. A gente consegue até controlar o movimento de fazer essa conversa, mas onde essa conversa vai dar, não se tem a mínima ideia, nem a pretensão de ter qualquer controle sobre ela. Como sempre, hoje eu vou conversar com uma pessoa que eu aprendi a admirar, não só por uma carreira acadêmica, não só por comprometimentos políticos, não só por comprometimentos sociais, mas pela maneira como se coloca no mundo. Eu vou conversar hoje com o professor José Eduardo Cassiolato. Cassiolato, que eu me lembre, eu devo ter te conhecido em algum momento entre o segundo semestre de 1988 e o primeiro semestre de 1989. E eu me lembro muito bem que foi num seminário de um grupo que você coordenava no AIDS e que discutia basicamente o Brasil na década perdida. E eu me lembro que, na medida em que as diversas pesquisas foram sendo apresentadas, veio a mim uma sensação de que a década não tinha sido tão perdida assim. Afinal de contas, existiu inovação no Brasil, existiam movimentos no Brasil que talvez não tivesse essa coisa tão perdida. Às vezes eu tenho a sensação de que no pós-golpe de 2016 a gente entrou num parafuso para baixo, meio que dando a sensação de que estamos perdendo e perdendo. Agora não estamos perdendo para a inflação só, estamos perdendo em outras dimensões. Essa é a sua sensação também? Bom, Alindo, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei como é que quem vai ver. Você falou muito bem, mas quando você estava falando isso, eu já me lembrei que estão nos vendo agora, entende? Quer dizer, eu não sei se para o bem, se para o mal, a gente agora, com essas coisas todas, a gente é monitorado 24 horas por dia por algum Big Brother aí, não sei se do norte, da onde que é, entende? Mas estamos. Então, alguém já está vendo, entende? Mas, enfim, é um grande prazer estar com você e lembrando um pouco as nossas histórias aí, né? Quer dizer, acho que você colocou bem no tempo, né, nosso primeiro encontro. Eu e a Helena chegamos na Inglaterra para o doutorado em outubro de 1988. Né? Então, provavelmente a gente se encontrou em 89, talvez mais para o segundo semestre. Tá? Essa é um pouco a minha percepção. Por quê? Porque foi quando a gente estava iniciando, eu estava fazendo doutorado, mas eu tinha já alguma relação com aquela universidade há algum tempo, em particular com o professor Hubert Schmitz, que eu conheci quando ele veio fazer o doutorado no Brasil, no começo dos anos 80. Na verdade, eu conheci ele quando fiz o mestrado lá em Sussex, 10 anos antes, em 78. E ele veio para o Brasil, a gente se tornou muito amigo. E logo que eu cheguei lá na Inglaterra, ele me cutucou para a gente montar um grupo de estudos sobre o Brasil, e a gente pegou fundamentalmente a história muito mal entendida no imbróglio brasileiro, digamos assim, que é a história da informática. Né? Quer dizer, a gente estava iniciando alguns trabalhos, tinha algumas teses sendo feitas lá sobre diferentes aspectos ligados à questão da introdução das novas tecnologias, né, de base microeletrônica. E a gente montou um grupo, que depois saiu um livro mais para frente, demorou uns 2 anos para sair, mas a gente começou uma série de seminários. Né? E você estava chegando há pouco tempo também, estava lá em Londres e estava iniciando uma tese que teria uma influência muito grande do professor Freeman. Você foi várias vezes
Sussex, a gente aprofundou muito a relação. E, na verdade, essa pergunta que você faz, uma das primeiras coisas que a gente fez junto, acho que foi em 90, foi um pouquinho para frente dessa primeira conversa, foi dentro de um projeto de pesquisa que o Luciano Coutinho estava iniciando a coordenação na Unicamp, eu acho que junto com o Suzy Gunn, que basicamente era um pouco compreender o impacto das novas tecnologias na estrutura produtiva brasileira, né? E você fez um texto sobre o Sistema Nacional de Inovação, né, para esse projeto. Eu lembro muito bem disso. Quer dizer, o projeto não tinha dinheiro, não, mas tinha muita diversão, tinha muita coisa interessante. Certo, né? Então, a sua pergunta / provocação, dizendo que a gente perdeu o bonde, né, daquele que a gente estava ali, de uma certa maneira, as brigas que a gente teve, estou falando no plano da política industrial, da política tecnológica, né, da política de inovação, da tentativa de você endogeneizar uma indústria nacional de base microeletrônica, que era percebida na época já como sendo fundamental para que a gente pudesse se posicionar enquanto um país com algum nível de soberania produtiva, tecnológica, né? A importância disso para a estrutura produtiva nossa inteira. Então, aquele tremendo avanço que a gente, com todos os problemas, tinha feito ao longo dos anos 80, com a política chamada reserva de mercado, mas era uma coisa muito mais ampla, né? Política informática, a gente realmente perdeu aquele... É interessante porque, no início da década, a política de informática tinha uma legitimidade muito grande. Né? Por quê? Porque entre as pessoas que formataram ela, tinha gente com a cabeça política muito boa e que promovia reuniões de bairro para discutir por que o Brasil precisava ter uma indústria de computadores, etc. Né? Então, você tinha uma legitimidade muito grande no início dela, entende? Até que com a Nova República você teve aquela figura esquisita no Ministério das Comunicações, que era originário do estado um pouco ao norte do seu, não? O tal do ACM, que era totalmente contrário e que fez uma briga muito grande conosco. Eu estava no Ministério da Ciência e Tecnologia participando das brigas daquela época, né? Então, aquela briga a gente perdeu inclusive no discurso para a sociedade, e eu mais ou menos tenho uma ideia do porquê, porque quando a gente estava no Ministério da Ciência e Tecnologia, né, com o Luciano e com o Renato Acha, mas para o lado de 84 e 85, né, que a política de informática era uma política dura, a gente chegou a receber visitas de parlamentares e políticos e agentes governamentais, não sei de que tipo, né, mas eram governamentais, do nosso país vizinho do norte, que jogaram pesado e diziam: o Brasil não vai poder ter uma política de informática. Entende? E eles usaram das armas conhecidas, algumas que voltaram mais de 20 anos depois para derrubar a nossa presidenta Dilma na década que passou. Né? E uma delas foi, por exemplo, a Folha de São Paulo apoiava a política de informática. Em determinado momento, a Folha de São Paulo virou. Eu falo a Folha porque a Folha era o jornal mais aberto, dos jornalões era o menos... Quer dizer, o Frias estava lá, era reacionário, de direita, mas ele deixava espaço para os seus comunas, como ele dizia ali, né? Para a turma que trabalhava para ele ali. Então, aquela guerra a gente perdeu e ela foi ao longo desses anos todos que a gente tem trabalhado, eu, você, Helena, outros, né? A gente tem visto como o nosso tecido industrial ele se desmancha, né? Vai se desmanchando, né? E uma das razões que ele se desmancha é que a gente tem uma participação nessa
né, nessas atividades do sistema de produção e inovação das TICs, né, a gente tem uma participação pífia. A gente faz, no máximo, montagem ou encaixotamento de computadores que vêm da China pronto para cá. Põe só aquela caixinha, escreve em português ali fora e vende. Né? Não sabemos fazer outras coisas, se bem que a gente tem capacidade científica e tecnológica nas universidades que daria para você dar uma recuperada nisso. Né? Então, a gente perdeu aquela briga, entende? Ela se aprofundou com o golpe. A situação do país é uma situação triste sobre esse aspecto, sobre outros também, né? Talvez muito mais. Mas, ao mesmo tempo, né, o mundo está num impasse muito grande, entende? Quer dizer, a gente está fazendo, achou, as apostas erradas por esse mundo em transição, em transformação. A gente podia estar se desgarrando um pouco mais do irmão do Norte e tentando ter políticas um pouco mais inteligentes, que são viáveis, né? Quer dizer, o que está acontecendo nessa pandemia mostra muito a viabilidade de você ainda pensar em poder, digamos, desenvolver capacitações nas tecnologias que estão sinalizando a fronteira agora. Eu não gosto de chamar de indústria 4.0, porque, para mim, o que está acontecendo é, de fato, aquilo que a gente viu nascer há mais de 30 anos atrás. Quer dizer, é o paradigma, né, usando a linguagem freemaniana e carlotiana aí, da microeletrônica, agora talvez conseguindo avançar para uma efetiva difusão. Né? Então, não gosto do termo quarta revolução industrial, porque, para mim, a gente ainda está tentando, está na transição para a terceira. Né? Então, a gente está num estágio mais avançado, mas ainda muito complicado. A gente tem feito alguns webinários aí da Rede CIST, tendo em vista que a gente está num projeto de pesquisa junto com a Fiocruz aí, para discutir um pouco isso, mas eu estou convencido que há espaço ainda. Tá? Evidentemente que precisaria ter uma política que o governo atual não fará, não fez, porque não consegue pensar um pouco, a não ser pensar no Chile de 40 anos atrás, que é um Chile que também já subiu, né? A gente teve há 2, 3 semanas atrás um fato marcante, fantástico, que é o Chile. Não é só a Constituição, não. Quer dizer, uma das coisas principais ali foi para voltar à infraestrutura que estão querendo agora entregar para aquele modelo de 40 anos atrás, de previdência social, de saúde, de educação, que no Chile foi tudo privatizado e levou à situação de pessoas ao desespero, como a gente sabe, né? Que estão votando para voltar a ser estatizado. Tá? E a gente aqui fica, enfim. Então, a gente perdeu aquele bonde, sofremos muito, mas eu acho que a gente tem que ser otimista, pelo menos com relação ao pessoal mais jovem, aos alunos que a gente tem, ou pode ter, porque eles não podem ter uma bandeira de pessimismo, não. Então, o Brasil é muito grande, é muito diversificado, e eu tenho ainda esperança de que não vão conseguir acabar com ele, não. Então, alguma coisa de diferente tem que estar surgindo, né, Cassolato? Porque a gente perdeu a Embraer, a gente perdeu a Petrobras, a gente perdeu. Nós estamos perdendo a Embrapa. Não é? Se depender desse governo, o SUS também, a Fiocruz também vai para o vinagre. Ou seja, essa ideia, que é uma ideia absolutamente arraigada nessa elite do atraso, que é de que nós não temos que estar preocupados com essa questão de ciência e tecnologia. Não tem que, a expressão que a gente mais ouve é: para que reinventar a roda? Vamos continuar exportando commodities e vamos importar o que a gente precisar sob a forma de serviço acabado ou bem acabado, ou seja o que for. Então, confesso a você que às vezes dá uma tristeza um pouquinho mais profunda, apesar dessa vontade, desse otimismo, não chega a ser otimismo, mas esse esperançamento de que a meninada vai se conduzir, mas será por outros caminhos. Cassolato, a gente vai fazer um breve intervalo, já a gente retorna.